Voltamos ao vivo, direto dos estúdios da Band Natal, com o debate que reúne os candidatos ao governo nas eleições de 2014. Este programa está sendo realizado pela Band Natal em parceria com a FEComércio, Federação do Comércio do Rio Grande do Norte, e com transmissão ao vivo pela Rádio 96 FM, portal nominuto.com e TV União. Antes das regras deste bloco, eu queria comunicar que o candidato Robson Faria pediu direito de resposta por uma citação feita por Robério Paulino. Ele perdeu a oportunidade porque deveria ter feito o pedido logo depois da citação, terminada a fala de Robério Paulino. Ele fez isso ao final do bloco. Mesmo assim, eu comuniquei à direção, a comissão que cuida do direito de resposta, e o pedido foi negado porque passou da oportunidade. E também pelo entendimento da comissão de que não houve ofensa pessoal, e sim apenas uma constatação. Neste bloco, empresários associados à FEComércio fazem perguntas aos candidatos. Todos os candidatos serão perguntados uma vez por ordem de sorteio. A pergunta será feita em 30 segundos. A resposta terá 2 minutos. Vamos ao primeiro sorteio do candidato que vai responder aos empresários. É a primeira pergunta na sequência. Deixa eu ver o candidato que vai responder. Robério Paulino, que vai responder a pergunta do presidente da Federação, Marcelo Queiroz. Boa noite a todos os candidatos e também a todos que nos acompanham agora. Eu gostaria de registrar minha satisfação em estar, através desta parceria com a Band Natal, promovendo este debate entre os candidatos ao governo do Estado. Estimular e viabilizar momentos como este é também papel de uma entidade como a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Quero dizer ainda que qualquer que seja o vencedor deste pleito, o governador ou governadora do Estado, a partir de 1º de janeiro de 2015, terá na FEComércio e no sistema FEComércio RN os braços de um parceiro, mas também terá em nós olhos e ouvidos atentos para cobrar o cumprimento dos compromissos assumidos, sobretudo o respeito ao povo e ao setor produtivo deste Estado. Mas vamos à primeira pergunta. É com grande angústia e tristeza que nós da FEComércio temos visto a adoção por parte dos governantes de uma postura que julgamos equivocada e danosa ao segmento empresarial potiguar. Falo da total falta de comprometimento dos que assumem cargos públicos em honrar dívidas contraídas pela gestão antecessora junto a fornecedores, que por muitas vezes se veem atirados à própria sorte e empurrados à bancarrota. E esquece os que adotam tal postura que o serviço prestado ou o produto entregue o foram feitos a uma instituição e não a este ou aquele ocupante de cargo. Gostaria de saber do candidato ou candidata, portanto, que tipo de atitude pretende adotar uma vez eleito ou eleita acerca dos eventuais pagamentos pendentes que herdar do atual governo. O candidato Robério Paulino tem 2 minutos para a resposta. Candidato. Nós queremos dizer ao senhor Marcelo Queiroz, aos empresários da FEComércio, que chegando ao governo, nós vamos conversar com o setor empresarial e vamos avaliar essas dívidas que existem e se elas forem justas, elas com certeza deverão ser pagas. Mas nós vamos, por exemplo, auditar e verificar se essas dúvidas realmente são cabíveis. Por exemplo, queremos dizer que há suspeita sobre o superfaturamento na obra da Arena das Dunas. E nós vamos auditar esta dívida para verificar se realmente ela cabe pagar, porque com as suspeitas, a própria imprensa está dizendo que de uma Arena das Dunas vamos pagar 3. Se isso for verdade, nós vamos reauditar essa dívida, fazer uma auditoria para verificar, porque esse dinheiro, se tivesse pagando superfaturamento, nós queremos dedicar para outras áreas, para pagar, por exemplo, o compromisso do Estado com a saúde de Natal, que o Estado está dando um calote na população de Natal ao não repassar o dinheiro do Estado para a saúde da cidade. Nós achamos que tem que verificar, as dívidas devem ser cumpridas, agora não vamos aceitar superfaturamentos,
tributos, tá certo? Não vamos aceitar negociatas que muitas vezes a gente sabe que o governo do Estado e a máquina política é transformada em balcão de negócios. Infelizmente, isso nós não vamos praticar. Nós vamos ter transparência total nos contratos, queremos cumprir os contratos, honrar aquilo que a gente fizer licitação para contratar serviços que sirvam à população, nós vamos honrar, mas não vamos aceitar caixas pretas, como hoje nós temos nos estados, contratos que ninguém sabe, o portal da transparência do governo do Estado não tem transparência nenhuma, porque ninguém sabe dos contratos que são feitos com as empresas. Isso nós não vamos aceitar. Então, queremos dizer que nós vamos ter uma relação cordial com os senhores, mas nós não vamos governar para os senhores como empresários, como ocorre hoje. Nossa prioridade vai ser a população, governar para a população mais necessitada, a população mais pobre, e não para o empresariado como ocorre hoje. A relação com os senhores vai ser cordial, mas não vai ser uma relação onde nós vamos ser reféns dos senhores. É isso. Obrigado, candidato Roberto Paulino. Vamos para mais uma pergunta da FEComércio. O candidato que vai responder, desta vez, é o candidato Araquém Farias. Candidato Araquém Farias. Vamos para a pergunta do presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz. Não é segredo para ninguém que vivemos em um país que ostenta uma carga tributária escochante e responsável por tolher a competitividade de nossas empresas. Neste sentido, quaisquer projetos que tenham como efeito prático a redução desta carga são muito bem-vindos. Gostaria que o candidato ou candidata nos explanasse que planos tem nesta área e citasse especificamente a postura que pretende ter diante dos regimes especiais de tributação. O candidato Araquém Farias terá 2 minutos para a resposta. Candidato. Marcelo, eu quero dizer primeiro a você que eu me sinto inteiramente à vontade para falar nesse assunto, porque além de ser candidato, advogado, também sou empresário e sofro as mesmas consequências que você colocou aí agora. No meu governo, nós vamos fazer uma reestruturação do ICMS do nosso estado. É preciso reduzir o ICMS setorialmente para valorizar o empresário, principalmente o micro, pequeno e médio empresário. É preciso dar valorização a essas pessoas que é mais de 90% da força produtiva do nosso estado. Nós vamos reduzir, por exemplo, o ICMS do querosene de aviação para atrair o turismo no estado do Rio Grande do Norte. É preciso que a gente faça uma redução setorial. É preciso que a gente reanalise o setor da indústria, do comércio, para que a gente possa reduzir o ICMS. Vou dar outro exemplo. A energia do estado do Rio Grande do Norte é que tem o maior ICMS do Brasil. Nós temos um parque eólico que foi construído com a conivência do governo federal, sem construir as redes de transmissão, Marcelo. E nós pagamos, nós consumidores, vocês que estão aí em casa nos assistindo, 180 milhões por ano sem ter nenhum megawatt de energia produzido. Isso foi feito num acordo em Brasília entre as empresas que produziram, que construíram as linhas de energia eólica no nosso estado. Então é preciso a gente reduzir o ICMS. E vou reduzir não só o ICMS do comércio, da indústria, mas principalmente da dona de casa, do trabalhador. Nós vamos reduzir as contas de energia do nosso estado, porque vamos desonerar, porque é uma vergonha nacional se pagar 180 milhões, que está incluída nas nossas contas que pagamos todos os meses de energia. Isso nós vamos acabar no nosso governo e retirar da conta de energia, não só de vocês, dos empresários, mas principalmente da dona de casa, do trabalhador e da pessoa mais pobre, mais humilde e mais carente do nosso estado. Obrigado, candidato Araquém Farias. Vamos para mais uma pergunta da FEComércio. Desta vez, quem responde é o candidato ou candidata, é o candidato Robinson Faria. Vamos à pergunta do presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz. O turismo é um dos maiores pilares da nossa economia. Um setor que, a despeito de sua grande importância, tem vivido uma crise sem precedentes, com redução nas taxas de ocupação dos hotéis e queda no número de passageiros que por aqui aportam. Em linhas gerais, gostaria de saber do candidato ou candidata quais são os seus planos para retirar a atividade turística potiguar desta situação e que dissesse, em particular, qual a sua opinião sobre a redução do ICMS para o querosene de aviação,
como forma de tentarmos atrair mais voos para o nosso estado. O candidato Robinson Faria tem 2 minutos para a resposta. Candidato. Marcelo, o turismo é uma das principais cadeias produtivas da nossa economia. Uma das que mais gera emprego e mais gera ICMS para o nosso estado. Atualmente encontra em decadência. Estamos perdendo turistas, estamos perdendo receita e renda. Quais as providências que nós iremos tomar em nosso governo? Uma você já acabou de falar, eu concordo, reduzir o ICMS do querosene e da aviação, que é um grande equívoco da parte da tributação, porque o estado, o avião que vem para Natal, ele abastece apenas o suficiente para chegar em Recife e lá completar o tanque e continuar a sua viagem. Ou seja, perdemos também na questão do abastecimento tributário e perdemos em deixar de fomentar novos voos para atrair para o nosso estado novos turistas. Outra parte importante, turismo só se faz com equipamentos. Nós temos hoje um centro de convenções totalmente defasado. Ceará acaba de inaugurar o maior da América Latina. A Paraíba, a mesma coisa. Temos que fazer um novo centro de convenções, até porque o turismo de eventos hoje representa mais da metade dos turistas que vêm para o nosso estado. A terceira vertente que eu defendo, eu não sou contra o estado investir em propaganda, mas eu sou a favor de uma propaganda que possa fomentar riqueza para o nosso povo. E a nossa propaganda governamental irá fomentar a nossa economia, divulgar o nosso estado lá fora, como faz o Ceará, como faz Pernambuco, como faz a Bahia. Então, o estado ser indutor dessa cadeia produtiva, o estado ser parceiro do setor turístico. E eu tenho um compromisso de que o meu secretário de turismo nascerá de um diálogo com o trade turístico. Obrigado, candidato Robinson Faria, por sua resposta. Vamos para mais um candidato que vai responder a pergunta da FEComércio. Próximo candidato, Henrique Eduardo Alves. Vamos à pergunta da FEComércio, apresentada pelo presidente da federação, Marcelo Queiroz. Em um estado do porte do Rio Grande do Norte, é grande a dependência que nossa economia tem dos investimentos públicos. Temos hoje no estado uma capacidade de investimento pequena, principalmente porque a máquina estatal é pesada e excessivamente cara. Gostaria de saber do candidato ou candidata quais são os seus planos para reduzir o tamanho desta máquina estatal, de modo a aumentar o nosso potencial de investimento. O candidato Henrique Eduardo Alves tem 2 minutos para a resposta. Candidato. Primeiro, Marcelo, o comércio das atividades do nosso estado é o que menos pede. Ele quer apenas regras claras, segurança jurídica para fazer o seu trabalho, seja ele um comércio grande, menor, pequeno, como agora aprovamos o Super Simples na sua universalização para os micros e pequenos empresários, que já são 110 mil ou mais, perto de 115 mil no Rio Grande do Norte. É aí talvez encontremos um grande ambiente de respeito, de investimento para fazer crescer, não apenas a atividade comercial, mas também gerando emprego e gerando renda. E nós estamos perdendo vários investimentos no estado, porque outros estados, como Paraíba, por exemplo, está na questão do ICMS, reduzindo de 5 para 3 e levando os atacadistas que poderiam estar aqui, investindo no Rio Grande do Norte, exercendo aqui o seu comércio, estão indo para Paraíba. Nós estamos perdendo nessa competição, perdendo a competitividade numa área que é fundamental. Eu quero crer que o governador do estado não vou permitir que, por conta de uma disputa regional ou nacional que seja, nós percamos investimentos aqui do comércio, da indústria, em favor de outros estados. E essa carga imensa, essa máquina imensa estatal, que é lenta, que é pesada, ela tem que ser reduzida numa reforma administrativa responsável, coerente, para tornar ágil. Não é possível hoje que uma licença ambiental, com todo cuidado que tem que ter, passe aqui no estado
demorado 2 anos para ser liberada, enquanto no Ceará, em Pernambuco, são 2, 3 meses. E para se abrir e fechar uma empresa aqui é um horror, é o sofrimento que passa o empresário que quer abrir o seu negócio aqui e até para fechar e não consegue, não diz respeito a uma atividade que hoje responde comércio e indústria por 72% da atividade econômica do Rio Grande do Norte. Portanto, a minha solidariedade ao comerciante em todos os níveis para que possamos fazer um Estado ágil, eficiente e absolutamente correto e verdadeiro nas suas ações. Obrigado, candidato Henrique Eduardo Alves. Vamos para o último candidato a responder. Simone Dutra. Vamos à pergunta da FEComércio. Um dos grandes entraves que temos visto ao nosso crescimento econômico são os nós burocráticos. No Rio Grande do Norte, temos vivido situações esdrúxulas, nas quais, por falta de estrutura, órgãos fiscalizadores acumulam pilhas de processos de vistorias ou emissão de laudos, pareceres e alvarás. Com isso, o tempo de legalização de um investimento, seja em um novo empreendimento ou mesmo na ampliação de um já existente, fica tão extenso a ponto de simplesmente inviabilizá-lo. Gostaria de saber do candidato ou candidata quais são os seus planos para desburocratizar e agilizar processos que redundem em investimentos privados no Estado. Candidata Simone Dutra, 2 minutos para a sua resposta. Candidata. Olha, ao contrário do que foi colocado aqui pelo senhor Henrique Alves e o que apresenta o presidente da FEComércio, de reduzir a máquina de Estado, que isso é uma política que foi iniciada nos anos 90, por Fernando Collor de Mello, por Fernando Henrique Cardoso, que foi conduzida por Lula e também por Dilma, que é reduzir cada vez mais os investimentos na saúde, investimentos no serviço, na máquina estatal, para sobrar dinheiro para investir no setor produtivo, com isenções fiscais. Então, para resolver os problemas da falta da agilidade burocrática, temos que investir na máquina estatal. Temos que fazer concurso público. Há muitos anos esse Estado não faz concurso público. Há um processo muito grande de terceirização que é muito caro. O governo estadual gasta mais de 800 milhões por ano com terceirização. Os servidores públicos que tiveram seus planos de cargos e salários aprovados há 4 anos, não tiveram eles implementados. Então, nós achamos que deve ter um investimento para a recuperação da máquina estatal que está cambaleando por causa do sucateamento feito por esses governos. Então, nós achamos que agilizar a máquina estatal é investir nela. Agora, também é necessário colocar, por exemplo, muitas vezes a questão ambiental. Se fala no questionamento de se dar licenças ambientais, nós estamos dizendo que é importante investir na economia, sim, mas é importante também preservar o meio ambiente. Nós não concordamos com desenvolvimento predatório e isso é uma coisa que nosso plano de governo coloca como uma coisa importante. Obrigado, candidata Simone Dutra. Concluído este terceiro bloco do debate da Band com os candidatos ao governo, nós vamos para um rápido intervalo. Eleições 2014 é a Band de olho no voto.